Olá! A pandemia de coronavírus não está apenas provocando milhares de mortes diárias no Brasil, como também intensificou a negação dos direitos humanos. A falta de ações para a mitigação dos efeitos da crise sanitária se somam à retórica autoritária do governo e resultam no aumento da violência doméstica, policial e na perseguição de ativistas. É o que aponta o novo relatório da Anistia Internacional sobre o assunto. Na entrevista central, contamos com a presença de Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional, para falar sobre o relatório. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha esses e outros temas a partir de agora. Central do Brasil. Mais de 353 mil pessoas mortas pela Covid e não há nenhuma previsão de um isolamento rígido nacional para reduzir o avanço do vírus no Brasil. Sob a crise, o debate sobre a quebra de patentes ganha força, com projetos de lei que pedem a suspensão temporária de propriedade intelectual para ampliar a produção de imunizantes. O tema tem se destacado no Congresso Nacional e pode ser votado nos próximos dias, mas enfrenta a resistência do governo Bolsonaro. Vamos ouvir a crítica política do editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley. Embarque imediato. Mesmo depois de um ano de pandemia, o governo simplesmente copiou e colou o orçamento para a saúde do ano passado e reapresentou nesse ano, apenas reajustado pela inflação. Ou seja, no momento em que mais precisamos, não haverá fortalecimento do SUS e, principalmente, não há recursos para comprar vacinas para não furar o sagrado teto de gastos. Em outros tempos, o Brasil já teve a capacidade de vacinar mais de 4 milhões de pessoas por dia. E ao invés de discutir quem vai vacinar primeiro, deveríamos discutir medidas para que todos se vacinassem, como a quebra de patentes ou o fortalecimento de uma indústria da saúde para a fabricação de equipamentos e insumos, o que poderia inclusive acelerar a recuperação econômica. Para além do orçamento, o governo comemorou também a autorização do Congresso para que empresários furem a fila da vacinação. O que não é apenas inconstitucional, como revela que no que depender da elite financeira, não haverá saída coletiva ou pública para a pandemia. E com o número crescente de mortes, além da exigência da vacinação, do auxílio emergencial digno e do fora Bolsonaro, não há outra saída que não seja a união de prefeitos, governadores e organizações populares para decretarem um lockdown popular. No Brasil, a média móvel de mortes por coronavírus continua acima de 3 mil por dia e a tendência é de alta. A última semana foi a mais letal desde o início da pandemia e, mesmo assim, lentidão, negacionismo e falta de ações continuam a marcar a postura do governo federal. Afonso Bezerra traz um panorama da situação gravíssima que enfrentamos. Nacional. O boletim epidemiológico da Fiocruz aponta uma mudança de faixa etária entre a população mais afetada pelo vírus hoje no Brasil. Jovens entre 30 e 39 anos são os mais hospitalizados e vitimados pela Covid-19. Este dado surge em meio ao período mais grave da doença no país. O Brasil encerrou neste domingo 11 de abril a semana mais letal da pandemia, com mais de 20 mil óbitos. O médico epidemiologista Antônio Luiz observa esse crescimento constante como efeito das novas variantes. Ele acredita que o vírus está espalhado igualmente pelos estados e defende a aplicação de um isolamento rígido nacional. Lockdown nacional não é só para a gente interromper fluxo de pessoas e redução de contágio. É muito importante também para vacinar. Quem foi bem sucedido fez o quê? O que foi que a Grã-Bretanha fez? Fez um lockdown de 2 meses e vacinou. O Brasil chega a um novo recorde com o STF obrigando o Senado a instalar uma CPI para apurar as decisões e omissões do Ministério da Saúde durante a pandemia. A vacina segue em ritmo lento e alguns estados flexibilizam as atividades. O epidemiologista Gésen Orellana, da Fiocruz Amazônia, culpa o modo de gestão do governo federal pelos sucessivos recordes trágicos da pandemia.
Nós estávamos até a semana passada relatando os números da semana retrasada como sendo os piores. Essa semana estamos fazendo o mesmo exercício e nós não sabemos, nesse ambiente de incerteza que o Brasil está mergulhado em função dessa campanha de administração desastrosa do governo federal, qual será o futuro do Brasil. Enquanto poucas cidades conseguem controlar a propagação do vírus, a permanência escolar decai em todos os níveis educacionais. As condições materiais e emocionais são as grandes dificuldades para que estudantes consigam atender às aulas e revelam as desigualdades que marcam o acesso à educação no Brasil. Naya Tawane conta um pouco mais dessa realidade na reportagem. Trilhos do Brasil. Uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que cerca de 4 milhões de estudantes brasileiros abandonaram os estudos em 2020. Esse montante é superior à população do Uruguai. O levantamento também mostra que a taxa foi 54% maior entre alunos mais pobres. Diante da crise sanitária, a evasão escolar escancarou a desigualdade social no sistema educacional do Brasil, como aponta a estudante Hilary Carvalho. E a dificuldade dentro disso é você ter a estrutura e os equipamentos necessários para acompanhar essa aula, né? Que é uma internet de qualidade, que é um ambiente calmo, um ambiente sossegado dentro da sua casa. Mas às vezes a gente tem uma demanda para trabalhar, então dificulta ainda mais. Eu já pensei em desistir. Ainda segundo a pesquisa, o abandono do ensino médio e ensino fundamental foi superior a 15%. Mais de 80% desses estudantes eram de escola pública. Entre os universitários, a taxa é ainda maior, de 42%. Ramon Giostre estuda física na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele relata as dificuldades em manter os estudos durante a pandemia e sem apoio do Estado. A internet que eu tenho em casa, de telefone, é péssima, devido a onde eu moro. No meu bairro, na minha casa, minha internet é péssima. E assim eu não consegui acompanhar as aulas online, não consigo acompanhar até hoje. Eu já pensei em desistir. Com a crescente queda da participação escolar, o Brasil pode levar 3 anos para recuperar o déficit no processo educativo. As condições de precariedade agravadas na pandemia e as altas taxas de mortalidade da doença serviram como escudo para o autoritarismo no ano passado e refletiram em aumento das violações de direitos humanos no Brasil e no mundo. O desprezo à vida tem se traduzido na perseguição de ativistas que atuam em defesa do direito das populações mais pobres. Essa é uma das conclusões do novo informe da Anistia Internacional sobre o estado dos direitos humanos no país. Para falar sobre o assunto, convidamos Jurema Werneck, médica doutora em comunicação e diretora executiva do movimento Anistia Internacional no Brasil. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco na entrevista central a doutora Jurema Werneck. Ela é diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. A instituição divulgou na última semana seu informe anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo. Vamos conversar sobre isso com ela. Doutora, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Obrigada pela oportunidade. O relatório anual da Anistia é realizado e divulgado simultaneamente em 150 países, dentre eles o Brasil. A senhora poderia nos dizer se o Brasil está entre os piores ou não, ou se existe algum tipo de ranking entre esses países analisados? A Anistia Internacional não faz ranking. O que nós fazemos é documentar e constatar o que está acontecendo sobre os direitos humanos no mundo. E o que percebemos nesse relatório relativo a 2020 é que, infelizmente, a pandemia serviu de espécie de cortina de fumaça para muitos retrocessos em direitos humanos em diversos países. O Brasil é um deles. E a senhora poderia nos especificar quais dados do relatório colocam o Brasil nessa situação dos países que estão violando direitos humanos, aproveitando a pandemia para isso?
Olha, o nosso relatório chama a atenção que no Brasil a pandemia evoluiu de forma descontrolada e terrível já em 2020 por conta do negacionismo das autoridades governamentais. Infelizmente, o chefe do governo não desenvolveu as ações necessárias, não adquiriu as vacinas, não garantiu o direito de todo mundo a vacinas, não garantiu a resposta de cuidado e de atenção à saúde necessária e de assistência social. E o que vemos é grande parte da população, negros, indígenas, quilombolas, gente que mora nas periferias, pessoas LGBTQI+, pessoas em situação de rua, ou no cárcere, ou no sistema educativo, trabalhadores e trabalhadoras informais, ou seja, muita gente ficou desprotegida, muita gente teve seu direito à saúde e assistência social não garantido pela autoridade governamental. Isso, a consequência é terrível, como nós vemos até hoje. E qual o peso, doutora, da crise ambiental nas conclusões do relatório? Olha, a crise ambiental, o mundo e o Brasil experimentam muitas crises simultâneas, né? Alguns jornalistas, alguns analistas têm chamado isso de tempestade perfeita. A crise ambiental é muito dramática, porque ela altera as condições de vida cotidiana, o regime de chuvas, os regimes de agricultura, muitas alterações que têm um forte impacto na vida das pessoas, na vida de quem mora, por exemplo, nas florestas, que tem, o que a gente vê, indígenas, quilombolas e povos e populações tradicionais, tem seu território invadido, tem ameaças, nós tivemos, inclusive, em 2020, assassinato de 2 lideranças indígenas, uma liderança Tembé e uma liderança Urueu-Auau, que receberam ameaças, mas cuja proteção o governo não garantiu, e a gente terminou com essa tragédia. Ou seja, o impacto do descontrole ambiental, o impacto da leniência ou da incompetência do governo federal em cumprir o seu papel de proteger as terras e os territórios tem provocado uma crise tamanha que afeta os povos locais, os moradores locais, mas afeta todo o país e afeta também o mundo todo. Por isso é que o mundo está de olho. O relatório da Anistia também fala que as mulheres negras, dentre as mulheres e dentre os brasileiros, foram mais atingidas economicamente e socialmente com a pandemia. A senhora pode nos explicar um pouco mais como vocês chegaram nessa conclusão? Pela constatação de que as mulheres têm que, além de, por um lado, serem responsáveis pelo cuidado dos familiares, dos sadios e dos doentes, elas também são maioria entre as informais, entre as trabalhadoras e trabalhadores informais que ficaram desempregadas ou que não tiveram acesso à renda. E a resposta governamental extremamente falha deixou esse segmento bastante desprotegido. Deixou desprotegido na proteção à saúde, vivem em residências sem saneamento básico, vivem não tem condição de acesso à máscara, à água, a outras condições de proteção. Como superar traumas, violências, situações de profundo sofrimento? Um jeito de trabalhar a dor é por meio de diferentes expressões artísticas. Canto, dança, teatro, pintura, escrita. E a Parada Cultural fala um pouco sobre isso. Vamos ouvir o convite da cantora lírica Gabriela Geluda, do Rio de Janeiro. Parada Cultural. Oi, gente, eu sou a Gabriela Geluda e eu vim aqui convidar vocês para assistirem a videoópera Na Boca do Cão, que vai estar disponível gratuitamente lá no Simpla, simpla.com.br/Na Boca do Cão. Essa ópera fala de um evento que aconteceu comigo quando eu tinha 2 anos. A minha cabeça foi abocanhada por um pastor alemão. Depois, tudo que foi acontecendo na minha vida como consequência desse trauma, até eu perceber que o fato de eu ter virado uma cantora lírica foi uma oportunidade que eu tive de transformar esse trauma. Então fala sobre o potencial que a arte tem em transmutar traumas profundos do ser humano, que tem a ver com violência, que tem a ver com medo, que tem a ver com dor, e aí também a relevância da gente revisitar essa obra nesse momento, né, que a gente está na pandemia, e disponibilizar ela gratuitamente para todos vocês. São 5 exibições, pessoal. Acesse o site para ver qual o melhor dia e horário para você assistir a essa ópera. E o Central do Brasil vai terminando. Eu volto com mais amanhã. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.